Bom, pessoal, hoje falaremos de um assunto muito importante dentro da eletroquímica, que é a corrosão, tá? Um assunto que cai bastante nas provas militares, no Enem e em diversos vestibulares. Então já vem comigo e bora reagir a química para entender a corrosão. Bom, pessoal, por que a corrosão é tão importante assim? A corrosão é um problema, tá? Não vivido só pelo Brasil, mas por todo o mundo, tá? Porque ela causa diversos prejuízos na faixa de bilhões e bilhões de dólares com ela, tá? Um exemplo de um prejuízo causado pela corrosão aconteceu na final do Campeonato Brasileiro de 1992, tá? No jogo no Maracanã, né? Uma das arquibancadas, né? A grade de proteção ela quebrou e aí causou a morte de algumas pessoas, o ferimento grave de outras, tá? E isso poderia ter sido evitado ali com um processo melhor, né, de proteção daquela grade ali para evitar a corrosão daquele material, tá? E a corrosão, não só nesse jogo, né, não só nessa partida de futebol, mas em diversas áreas do nosso país, em navios, tá? Em prédios, em diversas áreas ela causa um prejuízo aí na faixa de 10 bilhões de dólares anuais. Tá? É um prejuízo muito alto, né? Segundo pesquisas, 20% de todo o ferro que é produzido é para repor o ferro que foi enferrujado, tá? E aí a corrosão, ela não acontece somente no ferro, como a gente tem muita familiaridade, tá? A ferrugem, ela é muito conhecida, mas a corrosão ela acontece em diversos metais, e não só em metais, mas em materiais que também têm essa característica de se oxidar. E por conta disso, o gasto, né, com a reposição desses materiais, ele é altíssimo. Bom, mas por que ocorre a ferrugem? Por que acontece a oxidação do ferro? Na verdade, a oxidação, a corrosão, ela é um processo de deteriorização de todos os metais, de vários materiais, tá? Que é provocada aqui por alguns processos eletroquímicos, reações de oxirredução, que nós já estudamos, tá? O ferro, ele é o exemplo mais famoso, tá? E ocorre então uma diferença de potencial, uma DDP, entre um ponto e outro na superfície do ferro. Se você está confuso com essas siglas, com esses nomes, tá? DDP, diferença de potencial, reações de oxirredução, clica no card, assiste essa playlist, tá? De eletroquímica, de pilhas, que vai ser importante para você vir para essa aula de hoje, beleza? Bom, mas o que acontece? Esses metais, a superfície dos metais, ela é composta por diversas impurezas, tá? E essas impurezas que vão causar essa diferença de potencial, ou seja, dentro dessas impurezas nós podemos ter metais ou outros materiais ali que têm potenciais de redução diferentes do potencial do ferro. E essa diferença de potencial de redução vai causar ali uma pilha na superfície desse metal, na superfície do ferro, tá? E o oxigênio do ar, a umidade, a água, ela vai acelerar esse processo. Então, por exemplo, aqui nós teríamos o oxigênio do ar sendo o agente oxidante. O agente oxidante é quem sofre redução, beleza? E aí, como o oxigênio do ar está sofrendo redução, o ferro aqui, que é ferro zero, ferro metálico, ele vai sofrer a sua redução, ele vai formar ferro 3, e aí esse ferro 3 ele vai ser solubilizado em água, esse íon vai ser deteriorado, né? Esse ferro começa a ser deteriorado, melhor dizendo, vai se transformar em íon, e aí começa a causar, né, o processo de ferrugem que a gente consegue ver claramente aí nas peças feitas de ferro. Bom, só que temos um problema, pessoal. Essas reações causadas, elas vão formar, né, o ferro zero aqui ele vai formar o ferro 3, o oxigênio do ar ele vai formar aqui um hidróxido, tá? E vai ter aqui essa reação global. Mas qual que é o problema? Que essas reações para a produção da ferrugem, elas não são tão simples assim, tá? Na verdade, a ferrugem ela é composta de ferro 2 e ferro 3. Não só o ferro 3, tá? Mas também tem ferro 2. São ali reações que têm hidróxidos e óxidos desses
ferros, tá? Então essas reações elas podem ser muito mais complexas do que apenas, né, essa forma resumida que nós estamos vendo, tá? E por isso que é um grande problema de se estudar a corrosão, beleza? Mas o que acontece? Por que acontece isso, na verdade? Isso acontece porque são vários fatores que influenciam na oxidação do ferro. Por exemplo, a gente já viu que o ar e a umidade, né, a água, elas são fundamentais para esse processo de oxidação. Por exemplo, aqui nós temos um navio que ele começa aqui, ó, o ferro dele começa a se oxidar, começa a formar ferrugem na superfície, tá? Então a água, a umidade, o oxigênio do ar, ele acelera esse processo de oxidação do ferro, tá? Além dele, o que nós temos? Nós temos no ar, nós temos CO2, SO2, que são óxidos que ao reagirem com a água, que nós acabamos de falar, formam ácidos, tá? Então, esses óxidos aqui, eles vão formar ácidos, tá? O que vai acelerar esse processo de oxidação do ferro. Bactérias também influenciam nesse processo de oxidação do ferro, tá? O ambiente salino, como é o ambiente desse navio aqui que nós estamos vendo, é um ambiente que acelera muito, tá? Muito mesmo a oxidação do ferro, tá? Por isso essa complexidade toda nas reações de formação da ferrugem, tá? Porque são vários e vários fatores que vão influenciar na oxidação do ferro, beleza? Mas claro, pessoal, não somente o ferro sofre oxidação, não somente o ferro sofre o processo de corrosão, tá? Na verdade, vários outros metais também sofrem. Por exemplo, o cobre, ele tende a se oxidar, a sofrer corrosão e formar uma superfície esverdeada, tá? Que é chamada de azinável, tá? Essa superfície é vista, por exemplo, nessa imagem daqui. Fica até meio bonito, né, a gente olhando assim, mas ali é o processo de oxidação do cobre, tá? É a formação dessa superfície esverdeada, beleza? Além do cobre, nós temos vários outros materiais que sofrem oxidação que podem gerar um problema muito grande, tá? Por exemplo, a prata, ela sofre oxidação, tá? E ela fica escurecida, então ela perde aquele brilho metálico dela, tá? E fica com caráter mais escuro. A gente consegue ver isso claramente em objetos de prata, por exemplo, cordões, eles ficam muito tempo no nosso pescoço por conta do suor ali, a interação com o oxigênio do ar e a composição desse ar, né, que tem vários ali agentes, vai causar esse escurecimento na prata, tá? Só que isso não gera um problema muito grande para a nossa sociedade aqui, para a nossa saúde. Um cara que tem um problema muito grande é, por exemplo, em próteses que ficam dentro do nosso corpo, por exemplo, próteses de quadril, tá? Essas próteses, elas têm que ser feitas de um material que seja altamente inerte. Então, por exemplo, feito de aço inox, feito de platina, titânio, tá? Que é para que não haja reação. Imagina um corpo estranho dentro do nosso organismo ali, que não faz parte, então ele começa a reagir, começa a oxidar, vai liberar ali substâncias que não são boas para o nosso organismo, então isso não é interessante. Então é necessário que essas próteses sejam feitas ali com material que seja altamente inerte, beleza? E também nós temos aqui um problema muito grande, é com soldas, tá? A solda geralmente é feita ali com um material que não é da mesma composição com o material que está sendo soldado, tá? E por isso, um grande problema na indústria é realmente a corrosão, a oxidação na solda, tá? Então ela tem que ser muito bem protegida para que não sofra a oxidação, beleza? Bom, um outro cara, e aí diferente dos que nós vimos até agora, que a oxidação pode até ajudar ele, seria o alumínio, tá? O alumínio ele tem um processo bem diferentão ali na sua oxidação. Na verdade, o alumínio, quando ele chega, uma chapa de alumínio, tem aquele seu brilho metálico característico de todos os metais, tá? Só que quando ele sofre um processo de oxidação, ele forma uma película de óxido de alumínio aqui, tá? Esse óxido de alumínio aqui, ele vai gerar uma apassivação do alumínio, ou seja, uma proteção desse alumínio,
impedindo que toda a placa de alumínio que está embaixo dessa superfície seja oxidada, tá? Então a oxidação da superfície do alumínio é boa, causa uma proteção do alumínio, tá? Para que o restante dele não seja oxidado. Tanto que se tu pegar uma janela aí de alumínio que você tem em casa e você pegar e dar uma lixadinha nela, você vai ver que ela vai voltar a ter o seu brilho característico de alumínio, de metal, tá? Porém, se tu deixar ali algum tempo, alguns dias, ela vai voltar a perder esse brilho, tá? Porque a superfície volta a se oxidar para proteger o restante da janela, o restante do material feito de alumínio. Característica essa que a gente não vê aqui, ó, no ferro, tá? O ferro a gente não vê essa característica. Por quê? A oxidação do ferro, a sua superfície vai gerar ali um óxido que ele tem poros. Esses poros fazem com que o ar, fazem com que o oxigênio possa infiltrar neles e oxide toda a peça feita de ferro, feita de aço, tá? Então é uma diferença grande entre o alumínio e o ferro, beleza? Bom, e como que eu faço para proteger então a superfície de ferro, por exemplo? O que eu posso utilizar para proteger esse ferro? Uma tinta que é muito utilizada é o Zarcão, tá? Feita aqui com chumbo, beleza? É uma tinta que não é muito ambientalmente amigável, podemos dizer assim, tá? Não é muito boa para o meio ambiente, mas é uma tinta que vai proteger o portão, por exemplo, feito de ferro, tá? É só lixar esse portão, tirar toda a parte oxidada do portão, toda a parte que foi corroída e passar essa tinta por cima, ali passar algumas demãos de tinta que vai sim proteger por algum tempo esse portão, esse material de ferro, tá? Uma outra forma de proteger o aço, proteger o ferro, seria a galvanização, aços galvanizados, acredito que você já tenha ouvido esse nome aí, que é a proteção, utilizar folhas de zinco para proteger esse ferro, tá? Então pode ser feito de que forma? Pode sim, então, derreter o zinco na superfície do ferro. Pode ser feito também um processo que nós chamamos de eletrodeposição. Seria meio que uma eletrólise do zinco na superfície do ferro. O zinco se reduziria na superfície do ferro. Já vimos um pouco de pilhas, então já dá para entender um pouco sobre esse processo de redução na superfície, tá? Claro que a eletrólise é um processo diferente, mas já dá para dar uma ideia do que seja. O zinco ele reduz na superfície do ferro e vai gerar então uma proteção da superfície do ferro, que é chamada de galvanização, de aços galvanizados, beleza? Bom, e para finalizar, um processo que tem caído bastante em provas, em vestibulares, tá? Que seria um processo chamado de metal de sacrifício, tá? O que seria esse metal de sacrifício? O nome já dá para dar uma ideia. Nós vamos utilizar um metal que vai ser sacrificado, que vai ter o intuito só de ser sacrificado para proteger um outro metal, tá? Então, por exemplo, em tubulações que são enterradas ali, é muito utilizado esse tipo de proteção, tá? Então, por exemplo, utiliza-se aqui o magnésio como um metal de sacrifício, ele vai ser o meu ânodo, ele vai sofrer a minha oxidação, a minha corrosão, tá? Então, esse ânodo aqui, ele vai tender a oxidar, a sofrer a corrosão, e esse daqui, ele vai então ficar protegido, tá? E eles têm que estar conectados, eles têm que estar ligados para que isso aconteça, tá? Então você vai ter ali uma tubulação embaixo da terra feita de aço, por exemplo, e ligada a essa tubulação você vai ter ali vários metais de magnésio, por exemplo, que sofrerão a oxidação enquanto eles vão proteger essa tubulação feita de aço. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já curte e já se inscreve aqui no canal para poder ficar por dentro de todos esses conteúdos de química, e não só conteúdos de química, como conteúdos para essas provas militares, como SpaceX, IME, ITA, Colégio Naval, Enem e todos os vestibulares. Valeu!